tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de amar e tempo de odiar. Eclesiastes 3, eu li até o 8. Palavra de sabedoria. O relógio de Deus nunca atrasa. Há tempo para tudo. Belíssimas palavras que escreveu o sábio Salomão com a sabedoria que lhe foi dada pelo próprio Deus. Que mostra que há tempo para tudo na nossa vida. Tempo para tudo, tudo tem a sua hora certa, tudo tem a sua hora já planejada, a sua hora já estabelecida. É por isso que você não pode ficar se precipitando, querendo as coisas do jeito que você quer. A Bíblia diz aqui, olha, tem tempo de nascer e tempo de morrer. Eu não sei se você está mais próximo do de nascer ou do de morrer. Eu já estou mais pro de morrer. Eu digo que quem passou dos 40 já está mais próximo do tempo de morrer. A Bíblia diz que tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Ninguém fica só colhendo. Também ninguém fica só plantando. Tem um tempo para as duas coisas. Outra coisa, há tempo de chorar e há tempo de rir. Ei, você está chorando? A Bíblia está dizendo, olha, não é sempre não, tem o tempo de rir também, aguarda o tempo de rir. Tem um tempo de prantear. E sabe, você passou por alguma situação adversa, um luto, mas tem tempo de dançar também, tem tempo de festa. Tem tempo de abraçar, mas também tem tempo de se afastar do abraço. Tem um tempo para tudo, tem tempo de falar, tem hora que você tem que falar, fala bem muito. Mas tem hora que você tem que parar de falar, tem tempo de ficar calado. Então, sabe, o Salomão está mostrando aqui, com a sabedoria que lhe foi dada por Deus, nesse que é um dos textos mais conhecidos e mais lindos da Bíblia, que nós não podemos ficar nervosos, querendo se precipitar em relação aos acontecimentos. Que você, amada, que está me ouvindo nessa manhã, precisa aguardar o tempo das coisas. Há um tempo certo para tudo. Nós vivemos numa geração imediatista, mas Deus ele trabalha com processos, Deus ele trabalha com estações, ele tem um tempo determinado para cada coisa. E quando a gente confia em Deus, confia nesse tempo, nós descansamos mesmo quando nós não entendemos. Enquanto você não conseguir entender isso, você vai viver saturado, nervoso, atribulado. E quando você consegue entender, discernir isso mostra que você já buscou e adquiriu a maturidade espiritual. Todas as vezes em que você estiver atrapalhado, aperreado, querendo botar pressão em Deus, saiba que você está sendo imaturo espiritualmente. Imaturo. É sinal de imaturidade quando você fica, Deus, dá uma pressinha aí, Deus, não aguento mais não esse negócio, Deus, adianta aí esse processo, Deus.
Quem nunca, né? Quem nunca? Talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil. De perdas, de silêncio de Deus. Mas deixa eu só lembrar aqui uma coisa para você, uma coisa que você já sabe, mas eu quero só lhe lembrar. Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo dele, no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. E tem uma história que nos ensina muito sobre isso, que é a história de José. Um jovem que sonhou e sonhou alto, como Deus quer que nós sonhemos. Sonhe alto para a glória de Deus. Sonhe para glorificar o nome do Senhor. Sonhe para conquistar, mas que cada conquista sua seja usada para que o nome do Senhor apareça, resplandeça, seja glorificado. José sonhou, mas antes de Deus cumprir os sonhos que ele pôs no coração de José, ele teve que passar por muitos vales. Então, primeira coisa aqui para a gente aprender nesse minuto de sabedoria de hoje é que o tempo de espera ele pode parecer confuso, mas ele é necessário. Diga comigo assim, é necessário. O tempo de espera é necessário. Vamos falar? O tempo de espera é necessário? O tempo de espera é necessário. José, ele teve sonhos lindos de Deus quando ele era ainda jovem. Sonhos que revelavam a ele que ele teria evidência, que ele seria alguém de autoridade. Sonhos onde Deus mostrava a ele, a José, que os seus irmãos e até os seus pais se curvariam diante dele. Mas e aí? Logo depois que José teve esses sonhos tão fortes, ele agora começa a viver o oposto do que ele tinha sonhado. Como é isso? Talvez eu se perguntasse a Deus, talvez eu me perguntasse, eu perguntasse a Deus, Deus, como assim? Acho que eu fui dormir de barriga cheia, por isso que eu tive aquele sonho doido. Como é que o Senhor me dá um sonho dizendo que meus irmãos e meu pai vão se curvar diante de mim e meus irmãos me odeiam? Meus irmãos me colocaram dentro de uma cisterna, me venderam como escravo a mercadores midianitas. Como, Deus, que eu agora vou ser levado ao Egito como uma mercadoria, se um dia tu me fizeste sonhar com meus irmãos? Eu perguntaria muito isso a Deus, e você provavelmente. Aí José vai para a casa de Potifar. Diga assim, o tempo de espera é necessário. O tempo de espera é necessário. Na casa de Potifar parece que as coisas começaram a melhorar, mas logo depois vem a segunda queda. Já não bastasse ele ter sido dado como morto, ser odiado pelos irmãos, ser vendido como uma mercadoria. Agora Potifar ouve da esposa que José tentou abusá-la sexualmente. Chega aquela endemoniada da mulher de Potifar dizendo, olha aqui a capa dele, ele tentou me abusar, Potifar. Eita Jesus, que calúnia! Será que Deus me abandonou? Deus me desprezou? Será que Deus deu um cochilo lá no céu e se esqueceu da promessa que ele fez para mim? Será que Deus estava emocionado quando prometeu a mim coisa tão grandiosa? Não, o tempo de espera é necessário. Pode parecer confuso, pode parecer que Deus está esquecido de você, pode parecer que Satanás está ganhando terreno na tua vida, mas em nome de Jesus, Deus não te decepciona. Mas a gente sempre se pergunta, né? Como é que pessoas com promessas tão grandes podem passar por
por tanta dor, assim como José passou. O tempo de espera é necessário. Deus estava moldando José para um propósito. Deus estava trabalhando coisas nele que precisavam ser trabalhadas para que ele chegasse ao lugar que Deus queria que ele chegasse. Assim como Deus está trabalhando com você nesse processo. Não se preocupa, Deus não vai tirar o olho de você, não. Deus não vai tirar os olhos de você, não. Nesse momento de dor, nesse momento de calúnia, nesse momento que alguém se levantou contra você, falando coisas que você sabe que não tem nada a ver com você, com quem você é ou com o que você faz. Fique em paz com Deus. Você sabe da sua conduta. Alguém olha você e te julga pela forma que você é, pela forma que você se comporta, pela alegria que você tem, pelas roupas que você veste. E eu não estou aqui validando o comportamento de A, de B e dizendo qual é a roupa certa de vestir, não. Isso aí é outro minuto de sabedoria. Mas o fato é que somos julgados o tempo todo. E que nós precisamos buscar em Deus a paz. E como é que eu consigo essa paz em relação ao que eu faço ou deixo de fazer? Quando eu vivo de acordo com os princípios bíblicos e se você vive a palavra e anda em intimidade com Deus, você fica em paz com Ele e você não está nem aí para que o mundo fala. Então fique em paz. O tempo de espera é necessário. Pode se levantar os irmãos, como se levantaram os irmãos de José. Às vezes a gente espera a lapada lá de fora, mas às vezes a lapada vem de dentro de casa. Onde você menos esperava. Você esperava que você seria abraçado, mas você é esfaqueado. Agradeça a Deus e só aguarde o tempo da vitória chegar, porque o tempo de espera é necessário. Ele está dizendo, tem um tempo para tudo. Tudo. Aí você vai para casa de Potifar, eita, parece que as coisas começaram a melhorar aqui. Sou escravo, mas não tá tão ruim não. Aí chega a mulher de Potifar. Ele me abusou, mentira. José correu, José sabia quem ele era. Sabia a encrenca que ele iria se meter. A mulher era bonita, era esposa, era casada com Potifar. Ele era louco de tentar tal coisa, ele correu. Mas foi acusado falsamente, injustamente. E foi parar na cadeia. O que parece uma injustiça, o que parece um atraso de Deus, o que parece que algo fugiu do script, que algo fugiu do planejado, pode ser uma preparação do Senhor para a tua vida. Dá um glória a Deus aí, dá. Eita, dá um glória a Deus! Deus está te preparando para algo maior. Você já disse que o tempo de espera é necessário. Agora você vai dizer outra coisa. O tempo de espera é tempo de crescimento. Tempo de crescimento. Tempo de espera é tempo de crescimento. Diz comigo. Bora dizer. Não deixa de dizer não. Bora. Tempo de espera é tempo de crescimento. Se puder, digita. Aqui até eu vou parar aqui e vou digitar também. Tempo de espera é tempo de crescimento. Foi. Só para não me esquecer. José passou anos preso injustamente. Mas mesmo lá na prisão, ele se destacou. Eita, José abençoado. Eita, José abençoado. Ele ganhou a confiança do carcereiro da prisão. Gênesis 39, 21. O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal quando ele estava na prisão. Tá vendo que nem na prisão Jesus te abandona? Tá vendo que Jesus não te abandona em canto nenhum? O tratou com amor leal. Eita, coisa linda. Fazendo que o carcereiro se agradasse de José. O carcereiro olhou para ele e disse assim, esse menino é diferente. Eu vou logo aqui pedir ajuda dele. Olha o povo de Deus escrevendo aqui. Tempo de espera, tempo de crescimento. Coisa linda. Escreve para não esquecer, tá bom?
José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Veja, José chegou na prisão, o carcereiro já disse, esse menino é diferente, eu vou pedir ajuda dele aqui nos trabalhos, eu sei que ele é de confiança, Deus está na vida dele. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Olha, quem tem Deus, eu não estou falando de ser crente, de ir para a igreja e vestir roupa de crente, não, viu? Eu estou falando que quem tem Deus na vida verdadeiramente, as pessoas conseguem sentir a diferença. Ele tem algo a mais, ele tem um plus. As pessoas olham para ele e vê algo resplandecendo, vê confiança nas suas palavras, vê que aquela pessoa não é uma pessoa escorregadia, que você não pode confiar, que fala bem de você na sua frente, mas pelas costas fala mal. Eu falei isso de falar como crente, vestir como crente, porque tem muita gente aí disfarçada de crente, é um fariseu, é um religioso, é um mentiroso, que só envergonha o evangelho, mas eu estou falando de quem tem Deus na vida, de quem vive a palavra, como José aqui. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele e tudo que ele realizava, Deus fazia prosperar. Você sabe o que é isso? É um negócio que quebrava, José ia lá ajeitar e ajeitava. Era um problema que tinha lá no cárcere e José ia resolvia. Era uma ideia que José dava e dava certo. O carcereiro sentiu confiança nele. Aí depois, José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro do rei. E a história de José ela é muito longa, eu preciso aqui resumir, porque eu estou falando sobre o tempo de Deus, o relógio de Deus nunca atrasa. Mas mesmo Deus sendo com José, parecia que José foi esquecido por 2 anos. Ali naquela prisão, mesmo tendo interpretado o sonho do copeiro, ele não se lembrou de José, se esqueceu de José, mas só que esse tempo que José passou lá, de anonimato, de silêncio, não foram tempo perdido. Escuta aqui essa palavra, amada, amado do Senhor, esse tempo aí que para você parece que não tem muito propósito, você diz assim, isso é um atraso, eu tô aqui, eu já podia ter resolvido isso, ainda não se resolveu, isso aqui já era para estar assim, eu precisava ter casado e não casei, era para eu estar avançando aqui nessa área, eu tinha que ter passado nesse curso, não passei, era para eu ter estudado, eu não estudei, isso aqui era para eu ter feito, eu não fiz, isso aqui já era para Deus ter me dado e Deus ainda não deu. Não é tempo perdido, é tempo de lapidação, é tempo de crescimento. Você disse, tempo de espera é tempo de crescimento. Creia no Deus que move todas as coisas, que encaixa todas as peças na hora certa. E foi ali, na escuridão da prisão, que José aprendeu a depender e depender totalmente de Deus. Foi ali que ele desenvolveu sabedoria, foi ali que ele desenvolveu paciência. Deus está trabalhando num negocinho que a gente tem muita dificuldade, que se chama paciência, seu impaciente. Eita Deus! Deus está trabalhando, fazendo você se tornar mais paciente, mais humilde. Pronto. Foi ali na prisão que José aprendeu muita coisa. Deus estava na prisão forjando um governante. Parece que não está acontecendo nada, né? Mas se lembre, a sementinha, ela cresce em silêncio antes de romper a terra. Ninguém sabe que ela está ali, mas ela está se preparando para ser uma grande árvore, para dar frutos doces, para ser sombra para muitos, para servir de abrigo para aves, para outros tipos de animais, para se fazer ninhos para passarinhos procriarem. Mas a sementinha está lá debaixo da terra. Não é reconhecida por ninguém, ninguém viu, ninguém sabe que ela está lá, mas ela está e ela rompe a terra em silêncio. Deus está te preparando onde ninguém vê, ninguém sabe, só você e Deus, Deus e você. Mas deixa eu te falar uma coisa,
Tempo de espera é tempo de crescimento. Você vai crescer e quando você começar a crescer, ninguém vai te parar. Deus vai te fortalecer, você vai dar frutos e frutos bons, frutos doces. Você vai alcançar a muitos ao teu redor com a graça que Deus vai te dar. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. E por fim, o tempo de exaltação, o tempo da vitória, chega quando nós estivermos prontos. Pronto para quê, Clarissa? Pronto para receber a vitória, pronto para honrar a Deus. É o tempo de Deus mudar a estação. Tá chovendo que só, tá frio que só. Aí Deus diz, chegou o tempo agora do verão, da primavera. Ele muda os tempos. Aí agora tá Faraó, aperreado porque teve um sonho e ninguém conseguia dizer a ele o motivo daquele sonho. Chamou um monte de gente, me ajuda, e ninguém sabia falar sobre o sonho de Faraó. Aí o copeiro, que José tinha revelado um sonho dele, se lembrou de José e disse assim, aquele que um dia lá no cárcere falou sobre um sonho meu, eu vou chamar ele. Aí José é chamado no tempo certo. No tempo certo. Ele se apresenta diante de Faraó, interpreta o sonho, orienta o rei com sabedoria. Olha, rei, é assim, assim, assim. Você sonhou isso e isso. Vai ter o tempo aqui de fome, de seca. E a gente precisa se preparar. José sabia que todo aquele tempo que ele havia passado serviu como preparação. Deus, ele encaixa as peças. Tem coisas que você, quando olha como na história de José, você consegue entender. Ah, por isso que naquele dia aconteceu isso. Mas tem coisa que você não vai entender, não. Então, por isso que tem só agradecer. Tem coisas que você começa a pensar, a lembrar do passado e dizer, por isso que Deus me formou naquilo, por isso que Deus preparou o meu coração naquele sentido para que hoje eu passasse por isso e o coração estivesse firme. Por isso que naquele dia aconteceu isso, porque Deus queria que eu estivesse pronta para... Tem coisas que você entende, mas tem coisa mesmo que você diz, eu não entendo é nada. Eu não vou endoidar, não. Se eu ficar pensando nisso, eu vou perder minha fé, minha salvação. Deixa pra lá, tá na mão do Senhor. Eu não sei por que aconteceu isso, não. Que danado foi aquilo. Mas eu confio no Senhor. Mas quando a gente olha para a história de José, a gente começa a entender como Deus ele trabalha perfeitamente. E aí chega aquele momento histórico, aquele momento emblemático, em que José se reencontra com seus irmãos. Em vez de se vingar de seus irmãos, ele perdoa os meninos, entendendo que eles planejaram mal, mas o mal que eles planejaram se tornou em bem. Não importa. Não importa se planejarem o mal contra você, até se fizerem o mal contra você, como fizeram com José. Deus transforma em bem. Você está preocupado com o mal? Você está preocupado com as calúnias? Você está preocupado porque alguém está aí tentando manchar teu nome e quando você olha até parece que está manchando teu nome? Aí você fica preocupado, você perde o sono, você aperreia seu marido, você aperreia sua esposa, você aperreia seus meninos, você tira o juízo do seu patrão ou das pessoas que você trabalha. Por quê? Por quê? Porque falaram de mim, porque se levantaram contra mim, porque fizeram isso, porque me venderam, me caluniaram. Eita, Deus está fazendo tudo isso se transformar em bem. Ele não perde o controle, não. Ele só quer que, quando chegue o tempo da colheita, você esteja com o coração maduro, com o coração paciente, com o coração humilde. Assim como o de José. Então entenda, o relógio de Deus nunca atrasa. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deixa a tua mente tranquila e o teu coração descansado nesse processo. No tempo de rejeição, no tempo de injustiça, no tempo de silêncio, para chegar ao tempo de honra. A estação muda, amado. O propósito se cumpre, não perde a fé no inverno, não.
Não perde a fé no inverno, não. Vai chegar verão, vai chegar primavera. A cova que abriram para você vai ser o caminho para o palácio. Toma posse dessa palavra. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz assim. Vendem você para encaminhar você para o governo. Você está entendendo? Só seja humilde, só seja manso, só seja paciente. Permaneça cada dia mais lutando para se parecer com Jesus. E aguardando o tempo de Deus em tudo, confiando que o relógio dele nunca atrasa. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E sê tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.